Fala pessoal, tudo bem? A gente vai estudar hoje um pouco de receitas e despesas. O que é que são as receitas e despesas para a nossa temática aqui? Vão ser as receitas, né, que pertencem aí ao orçamento público, né? Então o que é que a gente vai estudar aqui nessa nova etapa aqui? Distinguir receita e despesa, diferenciar um pouco o enfoque orçamentário do enfoque patrimonial, como a gente viu, que o enfoque orçamentário ele está presente nas leis, uma vez que é aprovada a questão do orçamento, normalmente de um ano para o outro, seja no PPL, que é o Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e por fim a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, que é a mais importante em termos de direito financeiro. Né? Então a LOA ela vai ter um enfoque, o que, gente, orçamentário, enquanto o enfoque patrimonial vai vir ali nos relatórios públicos, né, que a gente já passou na aula passada. Balanço público, entre outras movimentações. Né? Revisão de conceitos e classificações, né? Falar um pouco das despesas orçamentárias e receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, compreender receitas e despesas pelo enfoque patrimonial. Aí a gente vai ter as variações patrimoniais aumentativas, chamadas VPA, e as variações patrimoniais diminutivas, ou VPDs. E também a conexão com o exercício financeiro. Caso que a gente vai dizer aqui como é que se aplica a questão dos regimes contábeis para o setor público. E, por fim, a atualização normativa, né? Falando um pouco sobre compliance, conformidade legal. Pois é, quais são os termos centrais aqui para nossa para essa aula aqui da nossa cadeira, né? Questões orçamentárias, a gente vai ter as receitas orçamentárias e as despesas orçamentárias, que vão estar lá na contabilidade, de acordo com o direito financeiro. E sobre a questão patrimonial, né? Na hora de lançar lá nos balanços públicos, as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas. Por quê, gente? Porque o direito orçamentário ele nunca esteve preocupado ali com a questão do controle patrimonial. Ele estava mais preocupado em dizer assim, qual é a receita que a gente tem que pagar folha, tem de comprar material, então, beleza. Folha, ou faz concurso público, ou então vai fazer seleção simplificada, dependendo do caso. E sobre a questão patrimonial, a gente vai ter o inventário. Mas fazer justamente esse cruzamento de dados, estudar o patrimônio público em si, isso é algo extremamente recente, né? Vem de 2000 para cá, da Lei de Responsabilidade Fiscal e depois com a convergência da nossa contabilidade pública com os padrões internacionais, pelos IPSAS, né? International Public Accounting System, né? É, também chamada de IPSAS, né? Objetivos. Revisão de conceitos e classificações, base em tópicos abordados anteriormente na introdução à contabilidade pública na primeira unidade, tudo isso na primeira unidade, né? E assegurar conhecimentos mínimos para a compreensão dos temas atuais. No enfoque patrimonial, a introdução às receitas e despesas sob o regime de competência e a diferenciação em relação às receitas e despesas orçamentárias. Okay? Então vamos lá. Quais são as principais normas de enfoque orçamentário? A gente vai ter o MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, né? MCASP, né? É um acrônimo aqui, né? Procedimentos Contábeis Orçamentários, também chamado de PCO, não confundir com partido, tá? É Procedimentos Contábeis Orçamentários, e ele é atualizado anualmente, de acordo com o manual, né, do STN. Portaria Conjunta 163 de 2001, a Classificação Econômica de Receitas e Despesas. Portaria MOG 42 de 99, Classificação Funcional e Programática da Despesa Orçamentária. E normas de enfoque patrimonial, a NBC-TSP, né? Norma Brasileira de Contabilidade, NBC-TSP. TSP normalmente é a norma que é aplicada ao trabalho, né, do setor público. São as normas de contabilidade aplicadas ao setor público. Eu citei aqui a norma trabalho, né? MCAS, parte 2 e 4, procedimentos contábeis patrimoniais, chamado CPC e plano de contas. E aí vai estar no PCASP, né? PCASP é diferente de MCASP. A MCASP é Manual de Contabilidade de Aplicação do Público. Já no PCASP, não.
CASP é o plano de contas aplicado no setor público, diferente do setor privado, onde no setor privado nós vamos ter aí a figura do plano de contas ali, que vai ser elaborado pelo contador privado, né? Já no plano de contas aplicado ao setor público, nós temos uma padronização feita aí pela Secretaria do Tesouro Nacional. Lembrando, por que tem um plano de contas único aplicado para todos os municípios? A gente passa por aquela questão, facilidade de fazer o trabalho, né, dos tribunais de contas poderem analisar ali o balanço livres do contabilês, né? Já que, como a gente possui, né, um plano de contas aplicado ao setor público, então o Tribunal de Contas vai poder analisar, de certa forma, padronizado ali para qualquer um dos 5.500 e tantos municípios no Brasil, né? Para cada um dos 27 estados e DF que tem na federação. A União é uma só, né? Mas aí, conforme União, estados e DF e municípios, a gente vai ter um crescimento considerável aí de entidades federativas. Então, para unificar, foi criado esse plano de contas aplicado ao setor público, né? Coisa que a gente já falou a exaustão nas nossas aulas. Receita orçamentária, ou também RO, não é? Não é resto de ontem, tá? Receita orçamentária. Arrecadação de recursos financeiros para financiar despesas orçamentárias. Definição aqui é arrecadação, ou então o conjunto arrecadado financeiros. Baseado na Lei 4320. Lei 4320 é a norma geral, né? É a Lei 4320, é a norma geral, que ela entrou na nosso ordenamento constitucional o status de lei complementar. Né? É uma lei, foi publicada lá em 64, era outra Constituição. Quando foi incorporada na Constituição atual, ou seja, a partir de 88, ela veio com o status de lei complementar. Então, ela é mais difícil de ser alterada do que uma lei ordinária, né? Do que uma lei comum. Então, nessa lei 4320, a gente vai ter aqui a receita corrente. O que é a receita corrente? Vai dar exemplos aqui, né? Receita corrente, receita tributária, patrimonial de serviços, etc. Receita de capital, recursos da dívida, conversão de bens e superávit. Então, são duas definições distintas aqui. Corrente e de capital. A classificação e estrutura vem através da portaria conjunta 163. Então, a classificação da receita de categoria econômica, a gente vai ter corrente e de capital. Origem, tributos, transferências, operações de crédito, etc. Espécie, vai detalhar a natureza da arrecadação. Desdobramentos, personalização para a gestão local. Tipo, finalidade específica da arrecadação. Vai ter 10 opções disponíveis aí no tipo. Como receita, a gente vai ter também os chamados ingressos extra-orçamentários. São as entradas financeiras temporárias. Então, nem tudo que entra na caixinha do prefeito ou do governador vai ser o que a gente chama de receita, né? Receita, ela necessita de uma definição legal. Então, entrou um dinheiro lá na conta do município, né? Muitas vezes ele não tem nada a ver ali com arrecadação e não pode ser gasto. Então, vamos dar um exemplo aqui. Depósitos, retenções e operações de antecipação de receita. Depósitos aqui, né? Você vai ali entrar com um recurso, né? no Código Tributário Nacional, a gente tem uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito é o depósito integral, ou seja, você vai entrar com um processo para questionar o IPTU. Né? Se você não conseguir eliminar, o que é muito difícil, extremamente difícil, para você suspender uma cobrança ali por meio de liminar, a não ser que seja um caso assim, muito gritante. Por exemplo, vamos questionar aqui. ICMS, por exemplo. Né? Você foi autuado ali no auditor fiscal, ele disse que você está devendo determinado ICMS, mas é porque a sua empresa fez um planejamento tributário muito agressivo. Né? Ali com base na teoria ali de um advogado tributarista qualquer, aí você está questionando a autuação fiscal, dizendo que, na verdade, o seu planejamento fiscal deveria funcionar, logo você não deveria ser autuado. O que é que o advogado tributarista faz? Né? Ele pede autorização, lógico, à sua empresa e diz assim, olha, ao invés de a gente pagar essa autuação por um boleto lá diretamente na fazenda, a gente faz o seguinte, a gente entra com um processo e faz o depósito integral por meio do processo judicial. Então você vai fazer, ao invés de você pagar o boleto, você pede para o juiz para depositar esse valor em juízo. Você deposita em juízo esse processo.
Esse dinheiro vai ficar na mão do juiz? Não, pessoal. Ele vai entrar no orçamento público, da fazenda pública local, né, do estado ali, que você está questionando a questão do ICMS, mas ele vai entrar como um ingresso extra-orçamentário. Ele não vai entrar como uma receita pública. Né? Então a fazenda pública vai poder ali utilizar daquele dinheiro, logicamente fazendo a provisão, sabendo que existe uma chance deles perderem, né? Judicialmente. Então, para a questão de provisão pública, vai ter uma norma específica que nessa cadeira aqui não abrange, tá? A gente não vai falar sobre essas retenções e provisões públicas, somente a teoria geral, que é o que é o necessário no nosso programa aqui. Então, ele vai entrar na máquina pública e aí a fazenda ela vai poder utilizar aquele valor ali na forma da legislação orçamentária, sabendo que se perder ele vai ter que devolver aquilo ali. Então o dinheiro vai entrar de qualquer jeito, mas ele não vai entrar como uma receita pública, ele vai entrar com um ingresso extra orçamentário. Ok, pessoal? Então, é, um exemplo aqui, né? Depósitos, retenções, né? Você tem uma retenção, você tem uma determinada mão de obra que é realizada, você não vai ficar com o dinheiro no Estado, né? Se ele, por exemplo, contratar alguém ali a título de funcionário público que não seja concursado, né, não estável, ele não vai ser vinculado à seguridade local, né, pela própria Constituição. Já foi, hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia, se o município ele contrata alguém em caráter temporário ou contratual que não seja ali funcionário de carreira, aquela pessoa não vai tributar para o fundo de pensão local, vai tributar para o regime geral de previdência social. Então, existem as retenções que são realizadas no contra-cheque do servidor, e aquele dinheiro que é retido no contra-cheque, ele vai ser pago ali por meio da guia de recolhimento da Previdência Social. Então, o município ele vai se resolver com o INSS, considerando a mão de obra local que ele vai dispor. Né? Já foi assim, deu muito problema para o INSS, né? Porque era retido por plano de previdência local, mas aí não tinha um repasse e tinha aquela disputa. Então, em razão das grandes perdas que a União teve, conseguiram passar uma medida constitucional dizendo que o funcionário temporário ele não é vinculado à previdência local, mas é vinculado à previdência social é, da União, né? Ao regime geral. Operações de antecipação de receita. É possível ali que o município, ele por meio de algum empréstimo público, consiga antecipar a receita do IPTU do ano. Um exemplo aqui, né? Como é que ele antecipa a receita? Por meio de operação de crédito. Ele faz uma operação de crédito ali com o governo federal ou estadual, dependendo de quem tributo que ele vai querer antecipar, e vai fazer uma antecipação de receita. É um dinheiro que ele iria receber, mas ao invés de ele esperar o IPTU entrar ao longo dos 10 meses, ele já antecipa isso daí e recebe de uma vez só para poder ele fazer o caixa dele girar. Então essa também é uma operação ali que vai ser muito comum. Até porque a prefeitura, gente, ela vai estimar o quanto vai ser gasto para poder cobrar o IPTU do ano que vem, né? Então, o prefeito agora da cidade, considerando que ele está se aproximando aqui do final de 2024, ele vai precisar fazer uma provisão do que vai entrar. Vai precisar deduzir qual vai ser o gasto possível, considerando inflação, aumento do salário mínimo, tudo isso ele vai precisar considerar na hora de estabelecer o valor do IPTU e de colocar lá nas prováveis receitas. Né? Então, é um exercício aí de futurologia. Existe uma prática, né? Existe, de certa forma, uma maneira ali de ser calculado. Ninguém está inventando a roda aqui. Né? Se a gente for ver lá o plano plurianual, ou então a LDO e o LOA, né, que é aprovado no município, você vai ter lá, né? Ele vai fazer uma digressão nos últimos 5 anos, do quanto é que foi arrecadado, e vai estimar para o ano que vem, considerando tudo, inclusive a provável inadimplência, né? Então isso é estabelecido e daí é gerado. Então, como é que funciona a questão da antecipação de receita? Ele chega lá com o LOA, né, a Lei de Orçamentária Anual do município, chega lá no banco público e diz assim, olha, eu preciso de uma antecipação aqui de receita, certo? Porque eu não posso esperar o pessoal me pagar o IPTU, porque eu não sei nem se o pessoal vai me pagar, né? É provável que pague aqui, né? A gente tem uma inadimplência, sei lá, de 15, 20% aqui no município, então provavelmente eu vou receber 80% desse valor. Aí a União, tá bom, eu te empresto aqui com juros de tanto e por aí vai, juros Selic,
Como você vai me pagar, isso aí já é outro departamento. Mas aí você consegue antecipar a parte da receita para que o município ele consiga operar, né? Tratamento contábil pode ser transformado em receitas que são devolvidas. Então, muitas vezes existe lá um repasse de, enfim, vamos lá, existe um dever de pagar, né? Uma mercadoria foi entregue, um serviço foi prestado numa licitação qualquer, e aí deu um problema, o município não conseguiu pagar para a empresa, né? Aquele dinheiro, gente, vai ficar ali durante 5 anos, né? Tirou o primeiro ano, vai ficar mais 5 anos. Se a empresa não entrar com ação na justiça, não entregar a documentação, ela perde aquele valor que foi provisionado para pagar a pessoa que ganhou a licitação e cumpriu o serviço ou entrega de mercadoria. Passou 5 anos ali, prescreve o direito da empresa de pegar de volta aquele dinheiro que ficou ali retido, né? Então, em razão disso, caso a empresa não contrate um advogado, não resolva, não entregue a papelada para conseguir receber o valor que está provisionado, que deve ser pago, inclusive, visto que na nossa Constituição existe o direito à propriedade privada, né? Então, se você trabalha para o governo, é necessário que ele te pague ali pelo serviço que você prestou ou pela mercadoria que você entregou, não é verdade? Então, em razão disso, caso a empresa não corra atrás, aquele dinheiro que for provisionado vai terminar virando receita ali dos exercícios anteriores e vai ficar ali para os cofres da prefeitura, do estado ou do DF. Então vamos lá, códigos de natureza da receita orçamentária, dois primeiros níveis. A gente vai ter as receitas correntes, impostos, taxas e contribuições, receita de capital, contribuições, operações de crédito, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências, né? Então, isso aqui é adaptado da portaria conjunta 63 de 2001. Recomendo aí quem trabalha em prefeitura, provavelmente vai fazer algum custo aí pago pelo município ou então pelo estado, pela entidade. Mas caso não, fica aqui a portaria aqui para correr atrás aí e se atualizar. Como é que é subdividido isso? Vamos aqui, o desdobramento. Categoria de A E. Então, categoria econômica, receita corrente, origem, imposto, taxa, contribuição de melhoria, espécie, imposto, desdobramento. Quais são os desdobramentos aqui? Imposto de renda sobre provento de qualquer natureza, imposto de renda de pessoa física, imposto de renda retido, né, de pessoa física, e o principal. Quais são as inovações aqui? A portaria conjunta 103 atualizou a estrutura das classificações em níveis. E o inventário da Receita Federal oferece detalhamentos em formato digital. Okay? Introdução à despesa orçamentária. Gastos públicos necessários para manter a administração de serviços públicos e cumprir obrigações, como o serviço da dívida. A gente vai estudar serviço da dívida lá na frente, tá? Segura aqui esse nome aqui, que serviço da dívida vai ver lá, questão de rolagem da dívida, tudo isso a gente vai ver mais à frente. A essência do DO. Diferente das empresas, o Estado busca receitas para cobrir despesas essenciais. Então, não tem essa do município ficar rico. Né? Tem município que arrecada muito e município que arrecada pouco. Mais uma vez que o município cresce, a arrecadação cresce, o objetivo dele não é se enriquecer, não é ter dinheiro preso ali. Uma vez que você tenha dinheiro, você tem que gastar, de alguma forma. Né? Até porque, de acordo com a nossa Constituição, fica preso ali, né? Determinados valores devem necessariamente ser gastos ali com educação, com saúde e por aí vai. Olha, mas só tem 10 pessoas no município, não importa. Né? A nossa Constituição ela obriga você a gastar um percentual da receita, você querendo ou não, você é obrigado a gastar. Ah, mas todo mundo já foi atendido, tá tudo certo, certo. Agora você tem que pegar aquele dinheiro e resolver. Você é obrigado a gastar o percentual com saúde. O que é que o município faz? Manda o pessoal, olha, vai fazer um congresso lá na China. Que aí você gasta muito dinheiro para bater a meta. Porque se o prefeito não bater a meta, ele vai preso. Então, para você ir preso, aí aparece esses gastos escandalosos, né? Tem município que não tem, praticamente não tem criança. Tem muito município no interior mesmo que só tem aposentado. Não, mas você é obrigado a gastar aqui com educação básica. Que vira. Você que é prefeito que vira. Então, para a gente ver que a nossa Constituição ela é cheia de defeitos, né? Ela tentou prever aqui determinado gasto orçamentário, mas foi um exercício aí de futurologia, né? Não é porque está na lei que é perfeito, né? Visto aquele ditado, né? Voz do povo, a voz de Deus, né? Isso é balela, né? Balela. A gente tem necessidades públicas, elas mudam a cada tempo. Visto que antigamente você tinha
3, 4 filhos por família, antes disso tinha 12 e hoje em dia não tem ninguém. Um gato, né? Tem 2 pessoas morando junto, tem um gato e um cachorro, e é isso. Mas você é obrigado a gastar com a educação, mesmo que ninguém tenha mais filhos. Senão você vai preso. Então é melhor você gastar, aí depois aparecer no jornal dizendo que o prefeito gastou, mas o problema é teu. Diferente das empresas, o Estado busca receitas para cobrir despesas essenciais. Né? O que é receita essencial é o que a lei diz que é essencial. Não adianta aqui inventar. Natureza inclui apenas despesas previstas na lei orçamentária ou nos créditos adicionais. A portaria conjunta atualizou a portaria 163, estabelecendo nova estrutura para a classificação da receita orçamentária, incluindo 5 níveis conhecidos pela sigla COEDET, né? Categoria econômica, origem, espécie de desdobramento e tipo. Essa estrutura detalhada visa a uniformização e transparência na gestão de receitas públicas. Desde 2021, o Ministério da Fazenda e Tesouro Nacional tem realizado aprimoramentos contínuos nas normas de contabilidade pública. A mais recente é a portaria STN do Ministério da Fazenda 855/2024, que introduz classificações específicas para acompanhamento e controle de recursos destinados a situações de calamidade pública. Alguma coisa disso aqui para vocês? Calamidade pública, 2021, Covid, né, gente? Teve aqui a Covid, então você teve ali situações de calamidade pública. Então, o Estado resolveu se movimentar, uma vez que teve uma catástrofe aí nacional. Refletindo a evolução da contabilidade pública frente a demandas emergenciais. Mentira, né? 2020, que é que foi a Covid, depois, aí, um ano depois, é que isso foi modificado, né? Essas atualizações visam garantir maior precisão e controle, especialmente em cenários de transferência de recursos emergenciais entre a União, Estados e municípios. Foi um verdadeiro escândalo isso aqui. Um escândalo feio, muito feio. Você tinha ali dinheiro que era mandado para um município chamado emenda Pix, né? Chegava lá na conta, o que é que o prefeito fazia? Pagamento atrasado, aumento de salário de advogado, de médico, né? Assim, o dinheiro seria para a Covid, mas na prática o pessoal embolsou esse dinheiro aí. Não, isso aqui foi gasto da Covid, né? O dinheiro que eu dei aumento aqui para o servidor, que eu peguei atrasado, foi com o dinheiro da prefeitura, o resto foi Covid, né? Então isso é tudo balela. Né? Na prática teve um estupro das contas públicas, né? Tudo sobre a desculpa do Covid, né? Despesa orçamentária. Falou de receita, agora é despesa, dinheiro, né? Gastos públicos necessários para manter a administração de serviços públicos e cumprir obrigações como serviço da dívida, rolagem da dívida, juros, né? Recência do DO. Diferente das empresas, o Estado busca receitas para cobrir despesas essenciais. Inclui apenas despesas previstas em lei, orçamentária e nos créditos adicionais. Conceitos fundamentais da despesa orçamentária. Depende de autorização do legislativo e crédito orçamentário. Então, é necessário que o legislativo ele faça lá, junto com o prefeito, a lei orçamentária, né? As leis orçamentárias, né? Que lembrando são 3, né? PPL, LDO e o LOA, né? Essas 3 aqui. PPL, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Depende da autorização do Legislativo e crédito orçamentário. Desembolso realizado para atender serviços e organizações de interesse público. Exercício financeiro, despesa pertence ao exercício financeiro que ele é empenhada. Então você tem lá um valor da lei orçamentária anual para 2024, mas caso não seja pago em 2024, o que é que acontece? Né? Vai entrar nos restos a pagar, né? Como é que funciona esse resto a pagar? É quando você não conseguiu pagar no seu exercício, você vai para o próximo, né? Isso a gente vai falar mais adiante. Né? Mas assim, a despesa pertence ao exercício financeiro que lhe é empenhada. Então, caso surja alguma dívida, vai ser referente ao orçamento de 2024. Classificação da despesa orçamentária. Classificação por objetivo institucional, funcional, econômica e fonte de recursos. A portaria 4299 fala sobre as funções de governo. Exemplo de funções: saúde, educação, segurança, gestão ambiental. Isso aí vai estar nessa portaria. Classificação funcional e programática. É o chamado também o maior nível de agregação de áreas de despesa no setor público. Agrupamentos específicos dentro de cada função, são as subfunções, e função em casos especiais agrupa de despesas sem vínculo, como bens e serviços, como dívidas e indenizações. Aí tem aqui, né?
Exemplo de funções e subfunções. Primeiro, legislativa, né? Poder Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, né? Congresso Nacional. Subfunções, ação legislativa, controle externo. Né? Ação legislativa seria o dinheiro ali com as sessões, que é gasto ali, para o pessoal debater os diversos projetos de lei, controle externo, né? É quando o poder legislativo fiscaliza, né? Funções, transporte aqui dos deputados aí, servidores de carreira ou não, e subfunções, transporte aéreo, transporte rodoviário, né? Assim, de área de avião e área aí de caminhão. Né? Funções, administração, planejamento, orçamento, controle interno, educação, aí, ensino fundamental, médio superior, segurança pública, policiamento, defesa civil, informação e inteligência, né? Saúde, atenção básica, hospitalar, suporte profilático terapêutico, vigilância sanitária. Classificação da despesa, organizada por funções como saúde e educação, com 27 funções gerais e encargos especiais. Programática, agrupa despesas em programas detalhados em ações, como projetos e atividades. A gente vai ver isso aqui no PPL, né, Plano Plurianual. O PPL, ele vai dizer, o governo federal planeja gastar tantos bilhões aí com educação durante o mandato do presidente, né, criação de universidade, criação de nova unidade, a contratação de servidor, né, tudo isso vai estar previsto ali de forma programática. A econômica segue a Lei 4320, distinguindo despesas correntes, que é para o custeio das atividades do governo, e despesas de capital, investimentos e amortização de dívida. A estrutura da natureza da despesa vem pela codificação CGMMEEDD, né? Isso aqui cai no exame, viu, gente? Cai no exame de suficiência aí. É bom vocês decorarem isso aqui, fazerem muitas questões, porque com certeza esse tipo de excrescência aqui é cobrado no exame, né? Esse tipo de informação, do meu ponto de vista, não ajuda em absolutamente nada na formação do contador. Mas vamos lá, categorias econômicas. Grupos de natureza, identifica despesas com características semelhantes. Modalidade de aplicação, indica se o recurso é aplicado por órgão da mesma esfera ou por outro ente da federação. Subfunções e flexibilidade de combinações. Associadas às funções típicas, mas permitem combinações atípicas, conforme a necessidade do governo. Um exemplo aqui, assistência pré-escolar, vinculada à função legislativa e subfunção da educação infantil. Então, aqui existe um espaço aí para criatividade. A classificação funcional é padronizada, mas órgãos podem adotar numerações específicas para a classificação orgânica. Elemento de despesa. Itens específicos como salários, juros, obras, material de consumo. Qual o objetivo? Facilitar a escrituração contábil, controle e a eliminação da dupla contagem. Já o desdobramento suplementar é possível para atender demandas de controle contábil. Execução orçamentária detalhada. Então, vamos lá, junção dos códigos de classificação funcional com a estrutura programática. Aí, funcional e programática aqui. Função, nível 1, subfunção nível 2. O programa aqui, luz para todos, né? Ação, operação especial, instalar poste no interior de Pernambuco, né? Então a gente vai ter aqui um código aqui representando aquela despesa que você vai gastar ali pelo poder executivo, legislativo e pelos demais órgãos ali da República. Desdobramento, representação de desdobramento da natureza da despesa. Aí o C representa a categoria econômica, né? CE. G representa o grupo de natureza da despesa. MM, a modalidade de aplicação. EE, o elemento da despesa. E DD representa o desdobramento facultativo do elemento da despesa. Então, a gente vai ter aqui todos esses níveis aqui. E isso aqui, né? Tudo isso para colocar um código lá de despesa, né? E isso vai ser útil ali na hora da fiscalização, né? Que vai ser gasto. Aí vamos lá. Categorias econômicas e grupos de natureza de despesas. Despesas correntes. Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de bem e de capital. Né? Pessoal e encargos sociais. Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas.
relativas a mandados eletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e membros de poder. Quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos, vantagens fixas e variáveis, subsídios proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras, vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais, contribuições recolhidas pelo ente, as entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101/2000, né? Que lei é essa aqui, gente? É a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Lembra de 101 dálmatas aí, né? 101 de 2000 aqui, a lei, né, do fim da farra. A gente vê que cada vez mais o STF tenta driblar aí a LRF, né? As entidades tentam driblar porque ela é o fim da farra do poder público, né? Quando você não tem controle de gastos, consequentemente você gasta quanto quiser. É o que é muito bom para o político, mas muito ruim ali para a economia, né? Porque aí o valor da moeda cai, você vai ter muito real e pouco dólar, o dólar sobe, tudo sobe no Brasil, né? Então é interessante que o poder público ele saiba controlar os seus gastos ali para poder não acabar com a economia. Por isso escolham bem seus representantes aí, né? Para controlar essa máquina aqui, ou tentar ao menos. Juros e encargos da dívida. Despesas orçamentárias com pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de créditos internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária. Outras despesas correntes, despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio educação, auxílio transporte, além de outras despesas de categoria econômica. Despesas correntes não classificáveis nos demais grupos da natureza das despesas. Então, despesas correntes, basicamente, pessoal e encargos, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Aqui são as correntes. É um saco esse tipo de assunto, gente, com certeza. Eu acho isso aqui um verdadeiro saco. Entretanto, isso aqui é necessário para quem vir a ser contador público, né? Quem vir ali trabalhar com a máquina pública, tudo tem que ser muito amarrado ali, burocrático, senão a porteira abre e lá se vão o dinheiro dos nossos impostos, não é verdade? Então por isso que tem esse sistema tão chato. Como é que você aprende isso aqui? Fazendo. Se a pessoa é funcionário público, está ali na prefeitura todo dia, ele naturalmente vai conseguir ligar uma coisa com outra e vai fazer. É que nem a contabilidade em si, né? A contabilidade é uma ciência muito prática. Não tem muita teoria. É você ali consegue entender a teoria muito básica, mas na hora de você aplicar é que vão surgir os diversos porquês. E daí você consegue ampliar a sua área de conhecimento. Ok? Na contabilidade pública não é muito diferente disso. Você tem um conceito basicão ali, né, do que é uma despesa de capital, uma despesa operacional, folha, pagamento, onde é que você encaixa isso, mas somente na prática para você aprender esse tipo de situação. Despesas de capital classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem diariamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Daí vem 4. Investimentos. Despesas orçamentárias com software e com planejamento e execução de obras, inclusive aquisição de imóveis considerados necessários à realização dessas últimas, e com aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. Poxa, uma despesa de capital, né? Uma despesa de capital, como assim uma despesa de capital? Eu achei que de capital fosse uma coisa bancária. Pois é, gente. No setor público a gente tem uma concepção diferente, né? Então você tem a despesa corrente, que é basicamente ali para manter a estrutura que você tem, e já a despesa de capital, ela vai ser, não subdividida. E um deles é o investimento público. O que é o investimento público? Você compra o software, compra o imóvel, compra um equipamento, material permanente. O nome disso é a despesa de capital e o investimento. Veja, despesa de capital, como assim não é corrente, né? Eu estou comprando um imóvel aqui, mas não tem lógica, gente. É uma despesa de capital e investimento. E aí esse investimento, que é uma despesa de capital, é que você vai, né, aumentar ali o serviço público, construir uma nova universidade, comprar um terreno para uma futura, um futuro local ali para ficar a delegacia, né? O nome disso é uma despesa de capital e investimento. Ok? Inversões financeiras, despesas orçamentárias com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. Aquisição de títulos representativos de capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importa aumento de capital, e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificadas por esse grupo. Então, inversão financeira, esse nome aqui engraçado,
ele vai ser a despesa com a aquisição de imóveis ou bens já em utilização. Poxa, você tem um bem ali que estava sendo alugado. Aí tem um contrato ali de uma pessoa que estava alugando para a prefeitura. Se você utilizar isso aqui para alugar esse imóvel, não vai entrar como investimento, vai entrar como uma inversão financeira. Vem com esse nome aqui, curioso. Amortização da dívida. Despesas orçamentárias com pagamento ou refinanciamento principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária. Então, a despesa de capital de amortização da dívida vai ser uma despesa ali vinculada a operações ali financeiras propriamente ditas, né? Então vamos lá aqui. Exemplos de desmembramento de despesa. Categoria econômica, grupo de natureza, modalidade, elemento de desdobramento. Despesa corrente, pessoal, aplicação direta, salário família. Né? Como você interpreta aqui. Né? Categoria econômica, despesa de capital, investimento, aplicação direta, aquisição de imóveis. Ok? Então a gente vai ter aqui essa, essa nomenclatura curiosa aqui. Pois bem, gente. A gente passa agora para exercício financeiro da administração pública. O que é o exercício financeiro? É o período no qual ocorre a execução orçamentária e financeira das atividades administrativas. Segundo Cruz, de 89 aqui, né, logo depois da Constituição, né, 88 e 89, define como período da execução orçamentária e financeira. CORAMA, 2023, o CORAMA, né, envolve todas as atividades administrativas e financeiras relativas ao orçamento. O que é isso, gente? Exercício financeiro no Brasil. Exercício financeiro é o ano civil. Ok? Então, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Isso aqui que a gente chama de orçamento. Ok? Isso aqui que a gente chama de orçamento. Pela Lei 4320, que é o que define o exercício financeiro como coincidente com o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Isso aqui está legalmente previsto na Lei 4320 de 64. Poxa, mas como é que uma lei ordinária pode ser aplicada aqui aos estados? Lembrem, gente, a nossa Constituição, ela disse que a lei que trata sobre orçamento deve ser uma lei complementar. Então, a Lei 4320 é uma lei complementar, portanto, tem um quórum maior, né? É maioria qualificada, não é maioria simples. Então, ela foi recebida como lei ordinária e depois foi transformada, né? Transformada, digamos assim, o peso dela passou a ser um peso de lei complementar. Certo? Então, a lei complementar, qual a função dela na nossa federação? Né? É um debate muito do curso de Direito, né? Muito do curso de Contábeis, mas é interessante você saber. Né? A lei complementar, ela é uma lei que ela tem um peso maior porque ela tem digamos assim, um quórum. Politicamente ela é mais relevante, porque ela tem um quórum que é a maioria do quórum inteiro ali, né? 50% mais um, né? A gente chama de maioria absoluta. Né? Tem maioria simples, que é metade do presente, maioria absoluta, que é 50% mais um, e maioria qualificada, né? Que são os demais quórums acima, né, de metade. Né? Então, 2/3, 3/5, né? Tudo isso a gente chama de maioria qualificada. Ela é qualificada ali com uma forma ali de votação. Né? Então, essa legislação, ela entrou com o Estado de Lei Complementar e, juridicamente, a lei complementar na nossa Constituição, ela tem, digamos assim, uma concepção de redução, né, redução de conflitos entre os entes da federação. Né? É assim no direito tributário, por exemplo, né? Você tem ali a necessidade de lei complementar para traçar normas gerais em matéria tributária. Então, você tem a lei complementar 87, que é a lei Candir, né, que é a lei complementar do ICMS, e a lei complementar 116, que é a lei que versa sobre imposto sobre serviços. Né? Tem outros tributos, por exemplo, o IPVA, não existe lei complementar. Existe um projeto de lei complementar para o IPVA, né? Para ter ali como se fosse a norma básica ali da tributação de IPVA. Não existe no Brasil, tá, gente? Então, a lei complementar é muito importante por causa disso, porque ela visa eliminar conflitos. Então, e trazer normas gerais. Então, as normas gerais que ele trouxe foi justamente fixar o ano civil em um ano, né? Porque poderia ter um município, não. Para mim, o exercício financeiro aqui é mensal, né? Todo mês é um exercício financeiro aqui, né?
E não, a legislação, ela definiu ali coincidente com o ano civil, ok? 12 meses sem período adicional. Ano civil, exercício financeiro. Tem o mesmo significado, diferente de outros países, onde o exercício pode incluir períodos adicionais para fechamento. A gente tem vários países aí, né, que tem acepções diferentes, né, sobre o que é um exercício financeiro. Pode ser coincidente ou não com o ano civil, né? Por exemplo, o parlamentarismo, onde você tem a maioria parlamentar, o exercício lá vai ficar enquanto durar o cargo de primeiro-ministro, né? Na hora que o primeiro-ministro cair, ele vai fazer ali o balanço do que entrou, do que saiu, né? Logicamente você tem as auditorias periódicas lá, mas aí ele vai ser julgado ali pelo tempo que ele ficou ocupando a cadeira de primeiro-ministro, né? Que pode ser de um ano, 6 meses, 2 meses, uma semana, depende ali da estabilidade do parlamento em manter ou não o primeiro-ministro. Como a gente está no presidencialismo, né? E tudo no Brasil é, é por ano, então a gente tem essa concepção aí mais tradicional. Okay? Despesa orçamentária. Estimada na Lua. Realizada patrimonialmente. Lançada. Estimada na Lua. Realizada. Ou melhor, arrecadada e lançada. Né? Isso aqui é um vai e vem. Arrecadada, a gente chama de recolhida. Lançada, ficou a receber, encaminhada para a inscrição na dívida ativa. Significa que, vamos lá, foi estimado na Lua que queria ser arrecadado lá R$ 1 milhão aqui com o IPTU. Sendo que 500 mil foi arrecadado. Você só foi lá e pagou. Né? Mas metade do IPTU não foi pago, né? Então, o IPTU é lançado no dia 1º de janeiro, normalmente, né, pela lei municipal, e ele tem a data de pagamento até o dia X de janeiro, X de fevereiro, né? Depende muito da prefeitura ali. Então ele é lançado. O que é lançado, ele pode ou não ser arrecadado. Não é porque eu estou cobrando um imposto que ele vai ser pago. Então ele pode ser lançado, mas não pago. Se ele não for pago, se ele for pago, beleza, entrou no cofre municipal. Agora, se ele não for pago, é porque ficou a receber. Ou seja, a pessoa não pagou o imposto. O que acontece com isso aqui, gente, encaminhada para a inscrição na dívida ativa. Então, aquele imposto ele é mandado lá para a Procuradoria Municipal e ele vai inscrever na dívida ativa. O que acontece quando você inscreve alguma coisa na dívida ativa, né? Dívida ativa significa a dívida que não é, digamos assim, passiva, né? Dívida passiva é quando a, essa nomenclatura é bem antiga, tá, gente? Isso aqui é de meados do século XX, né? Onde você tinha o conceito de dívida ativa e dívida passiva. Quando você lê o nome dívida ativa, parece que o município está devendo. Mas na legislação brasileira, dívida ativa significa um dinheiro que deve ser pago para o Estado. Então é um nome meio bizarro, né? Que é muito antigo, né? Tanto que isso daí já existem diversos projetos de lei, né? Como, por exemplo, o projeto de lei da, de gastos públicos, um negócio desse. Tem um projeto de lei aí que é para tentar colocar esses termos assim, mais parecidos com o que a gente tem na realidade. As dívidas ativas significam um valor que você deve para o Estado. Você deve, não pagou. Devo, não pago, nego quando puder. Né? Então você deve para o Estado e a pessoa não pagou. Né? Quando não pagou, vai para a dívida ativa. Vai para o livro da dívida. Livro da dívida ativa. Você tinha um livro e você colocava lá no livro. Olha, João está devendo IPTU aqui. Colocava no livro da dívida ativa. Então vamos lá. O lançamento não é etapa obrigatória em todas as RO. Receita orçamentária, sendo habitual em determinadas tributárias e contratuais. Realmente, não etapa obrigatória. Por quê? Porque você tem o lançamento por homologação e tem o lançamento de ofício, né? E o lançamento por declaração. Né? São os três tipos de lançamento que tem, né? Lançamento de ofício chegou o carnê de IPTU na sua casa. Você tem que pagar e pronto. Lançamento por declaração. Você declara que tem determinada situação, e aí a Fazenda Pública, com base na sua declaração, vai lançar. E existe o lançamento por homologação, que é você declara uma dívida, né? Você coloca no sistema lá, você já gera o boleto e você paga. Então vamos lá, vamos dar exemplos aqui. Lançamento de ofício IPTU. Lançamento por declaração. Eu vou vender minha casa.
Aí você vai fazer um pedido direto para a Secretaria de Finanças da Prefeitura da cidade do Recife. Eu vou vender minha casa. Ah, perfeito. Então ele vai consultar a tabelinha deles lá, vai verificar qual o valor de venda da minha casa e vai lançar o que a gente chama de ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? Intervivos. Intervivos. Então ele vai lançar o ITBI com base na tabelinha dele. Ok? É... E aí, com aquele valor que foi lançado, eu vou lá, pago. Quando eu pagar, eu vou no cartório e faço a transferência da minha casa para quem for comprar, né? É é o clássico aí, né? O imposto por declaração. Já a homologação, eu não sei quanto é que eu devo. Tem que pagar um contador para ele fazer toda a minha tributação lá, né? Fazer as declarações. Vai verificar, por exemplo, quanto é que eu faturei com base nas minhas, nos meus lançamentos. Vai calcular, digamos que seja lucro real, certo? Lucro real. Faturei tanto, gerei tanto nota fiscal e por aí vai. E aí vai verificar todas as minhas despesas, receitas e por aí vai. Aí ele vai extrair um valor, vai ser o imposto de renda. Vou lá, pago o imposto de renda. O Estado gerou algum boleto para mim, gente? Não, não gerou. Não gerou. Fiz minhas declarações lá, mas eu fui lá com base na escrituração que eu realizei ali contabilmente. Eu extraí um valor e paguei. Então o Estado ele pode fazer uma auditoria na sua empresa, né? Uma auditoria a gente fala para chegar lá e encontrar alguma porcaria, né? Ele chega na sua empresa, verifica lá, tá tudo certo. Tudo certo, você não deve pagar nada. Então você pode exigir naquele momento que o auditor ele homologue a sua declaração, né? E que na prática ninguém homologa, né? Ele diz, não tem nada de errado aqui. Pronto, do mesmo jeito que entrou, saiu. Ele se resguarda e faz uma autuação fiscal até 5 anos, que é quando prescreve possível cobrança do Estado, né? A prescrição é por 5 anos, né? Então se você lançou um imposto hoje, daqui a 5 anos ele prescreve, né? Você lançou hoje, pagou hoje. Se o auditor fiscal não encontrar nenhuma falha, então prescreve. Na prática acontece assim no Brasil, né? Mas não deveria ser assim, né? Eles deveriam ver tudo e homologar suas declarações, né? Porque quando você homologa suas declarações, tá tudo certo. Se ele não homologar, fica em aberto, né? Então até 5 anos ele pode chegar à sua empresa e fazer aquela multa lá e dar uma abocanhada no que você iria receber. Okay? Então o lançamento não é etapa obrigatória em todas as receitas orçamentárias. E não é, realmente. Tem impostos ali que você simplesmente você vai lá, faz a tributação, gera o boleto e paga, né? E durante 5 anos ali, o auditor fiscal pode ir lá e fazer uma mega autuação na tua empresa. Ou simplesmente deixa para lá, 5 anos depois prescreve. Né? Na maioria dos casos assim. Sendo habitual em determinadas redes tributárias e contratuais. O lançamento ou arrecadação estão associados ao fato gerador de alguma VPA. Mas a VPA, VPA é variação patrimonial aumentativa, tá, gente? Mas há VPA que não são RO. Muitas RO são VPA. E vice-versa. Mas há RO que não são VPA e vice-versa. Exemplo, aluguéis recebidos são RO e VPA. Doações recebidas de imóveis são VPA. São variações patrimoniais aumentativas. Mas não são RO. Empréstimos, operação de créditos, exceto a RO, né? São RO. Mas não são VPA, às vezes, a sincronia. Mesmo quando RO e VPA estão associados, pode não haver sincronia temporal entre os reconhecimentos de ambas. Por exemplo, quando se reconhece uma VPA, o direito de um crédito tributário pelo lançamento, por competência antes do recebimento. Posteriormente, quando se houver arrecadação do valor que estava a receber, fase dívida ativa, haverá reconhecimento da receita orçamentária. Né? Então, existe lá o VPA, quando você declara que está devendo alguma coisa, por exemplo, você vai vender uma casa, você declara lá. Aí você pode simplesmente não concretizar a venda. Olha, eu vou vender. Para você vender, você tem que pagar o tributo. Né? Pague você. Quando você paga, a pessoa, não, eu dei para trás. Poxa, né? Deu para trás. Quando o cara deu para trás não pagou, aí o que acontece, gente? Você pode ir lá e pedir o cancelamento do lançamento, né? Sendo que a dívida não se efetua a compra e venda. Logo, você não deveria pagar. As importâncias relativas a tributos, multas e créditos da Fazenda Pública, lançados mas não cobrados, ou não recebidos no prazo de vencimento a partir da data da sua inserção.
Dívida ativa é isso, né? Importância relativa a tributos, multas e créditos lançados, mas não cobrados. Pode lançar, mas nunca cobrar. Ou pode não receber no prazo de vencimento. Okay? Despesa orçamentária. Lei 4320 define o que pertence ao exercício financeiro. Receitas arrecadadas durante o exercício. Despesas empenhadas durante o exercício. Então você empenha crédito na sua lua, né? Você empenha aqui um valor que eu vou gastar para comprar xícaras de café, né? Para o restaurante aqui municipal. Então você empenha lá uma dívida para comprar várias xícaras, né? Mas você pode nunca comprar. Você empenha lá, mas assim, teve problema na licitação, impugnar edital, você cancelou o edital, né? Vai fazer ano que vem, né? É possível você fazer isso aqui. Tá? Regime contábil. Regime misto. Receitas reconhecidas pelo regime de caixa e despesas pelo regime de competência. Entendo o artigo 35 como regime de caixa para ambos, com etapas administrativas antes do pagamento. Então, regime de caixa e regime de competência, né? Despesa regime de competência, receita pelo regime de caixa. Ou seja, entrou, né? Conexão entre receita e despesa orçamentária. Receita orçamentária realizada na etapa da arrecadação, associada a variações patrimoniais aumentativas, ou seja, valor sobre. Despesa orçamentária realizada no estágio de empenho, associada a variações patrimoniais diminutivas. Se você está comprando alguma coisa, é porque você, logicamente, vai perder dinheiro, mas vai ganhar de outra forma, né? Prestando serviço público. Até para isso que o Estado existe. Né? O Estado existe para prestar serviço. Ok? Se não fosse necessário nenhum tipo de serviço público, né? Fosse cada um por si, no meio da floresta lá, cada um por si, então não haveria necessidade de imposto, muito menos de Estado, né? Porque se o Estado não garante nada, o Estado não existe, como é que ele vai prestar serviço? Regime de competência na despesa orçamentária. Regime imperfeito. Adota um regime de competência orçamentária baseado em empenho, não patrimonial. Definição do empenho. Ato que cria uma obrigação de pagamento, mas não gera um passivo imediato. Empenho é isso, tá, gente? Empenho tá aqui na minha legislação municipal. Veio a Lua. A Lua distribuiu aqui um bilhão de reais aqui para o INSS. O INSS precisa fazer o quê? A gente fazer uma licitação para trocar os computadores em toda a região norte-nordeste. Então, no orçamento público vai ter um empenho, você vai empenhar o valor, né, de 20 milhões, por exemplo, para uma eventual licitação. Nessa licitação vai haver a compra, né, desses computadores todos aqui, né? Isso inclui o dinheiro do pregoeiro, leiloeiro? Não, não inclui. Isso aí já é despesa corrente, né? Você está pagando a estrutura. Tanto que existe uma séria crítica aí à nossa lei de licitações brasileira, porque a gente dá muito crédito, muita importância para o procedimento licitatório e deixa de lado o aspecto econômico, né? Às vezes é mais barata a contratação direta, por incrível que pareça, do que abrir uma licitação. Né? Ah, mas pode surgir fraude. Sim, mas qual é o lugar que não tem fraude, né? A maior fraude é demorar 10 anos para fazer uma licitação, gastar dinheiro público, servidor e por aí vai. E no final das contas, quando comprar ali um computador fora da data de pagamento, né? Um computador obsoleto, né? Então não é porque existe um processo licitatório que economicamente ele vai ser viável. Isso já é discutido aí há muito tempo, né? Seria, poxa, se a gente contratasse uma empresa, para essa empresa fazer licitação, talvez seria mais barato do que você pagar um salário exorbitante ali para o servidor público para ele fazer uma licitação, cujo teor muitas vezes ele nem conhece, né? Estou recém-empossado, acabei de entrar no serviço público. Toma aqui uma licitação de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões para fazer. Aí a pessoa, como assim? O que, é que eu vou fazer aqui? Não sei, que vira. Você é servidor público, né? Então, pega aí o teu salário e resolve. Então, muitas vezes dá dor de cabeça. Né? Ter licitação, gente, não raro. É mais barato cancelar a licitação do que responder ao altíssimo grau de litigiosidade. E as empresas, com edital vago, as empresas muitas vezes começam a judicializar. Então é mais barato cancelar o edital ou cancelar o concurso do que você tentar regularizar, em razão da quantidade ali de passivos que okay?
A definição de empenho, ato que cria uma obrigação de pagamento, mas não gera passivo imediato. Você já viu, né? Transições contábeis e normas. A Portaria Conjunta 3 de 2008 introduz o reconhecimento de despesas, receita de despesa por critério de competência patrimonial, alinhando a contabilidade pública a padrões internacionais. É a famosa contabilidade para inglês ver, né? Então você vai ali, por meio do balanço público, fazer o reconhecimento de receita e despesa por critério de competência patrimonial. Mas o que interessa para o Tribunal de Contas não é o balanço público, é obedecer à lei orçamentária, não é verdade? Terminologia: substituição de receita e despesa por variações patrimoniais. Variação patrimonial aumentativa e diminutiva. Reconhecimento da transação na ocorrência de fatos geradores, independente de pagamento. Normas de direito financeiro: necessidade de evidenciar fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial. Integração entre variações patrimoniais e execução orçamentária, ou registro harmônico. Variações patrimoniais, VPA e VPD, e a execução orçamentária podem ser compatibilizadas. Objetivo: evidenciar variações patrimoniais e execução orçamentária em paralelo, cumprindo o regime de competência e as disposições legais. Então, gente, começamos aqui o nosso subtópico aqui de receita e despesa no enfoque patrimonial. Certo? A proposta das nossas aulas é ter sempre 1 hora de duração, tá bem? Então, a gente termina aqui por hoje essa introdução aqui, e próxima aula a gente continua, certo? Porque é muito assunto, a gente vai passando. Então, muitas vezes você vai ver esse vídeo aqui com 0,75 de velocidade para poder não encher a cabeça de muita coisa. É muito assunto, e diferente da sala que tem entrada, saída, tem pessoas perguntando, a gente sempre tenta falar pausadamente para que a gente possa absorver melhor o assunto. Então, gente, até a próxima e um abraço.